Olha aí, graças a Deus! Que bom poder estar com você em mais uma live abençoada. Muito bom mesmo, muito feliz em saber que Deus está conosco. E nesse tempo, em todo tempo, Ele disse, Jesus falou, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é muito bom poder estar comunicando a palavra de Deus com você. Todas as terças e quintas nós temos no gabinete com o pastor Cristiano Arcoverde, mas todos os dias, de segunda, quarta e sexta também, nós temos vários irmãos, os pastores auxiliares também participando desse momento que é tão agradável, que é tão bom e tão abençoador. Meu Deus do céu, como é bom poder saber que nesse tempo Deus está fazendo grandes coisas, coisas tremendas, maravilhosas, e nós estamos felizes. Eu estou feliz por saber que a graça do Senhor está presente, a unção do Senhor está presente, e nós estamos cumprindo o propósito do Senhor, em nome de Jesus. Eu espero que você esteja bem, espero que você esteja feliz. Sou Cristiano Arcoverde, pastor Verbo Recife, Campo Grande, Verbo da Vida, e eu louvo a Deus por apacentar essa obra e por ver pessoas crescendo no Senhor, pessoas avançando em Deus, e mesmo no tempo da adversidade, Deus manifestando milagres, Deus fazendo grandes coisas. E hoje na nossa live especial, no Gabinete com o Pastor, eu tenho um grande amigo, meu Deus do céu. Ele vai estar conosco no nosso bate-papo hoje. Ele é pastor da igreja de Campo Grande, mas calma, pastor da igreja de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Então a gente já começa com santas coincidências, né? Santas coincidências. Seja muito bem-vindo, meu amigo pastor Calxande, homem de Deus, muito abençoado. E essa live é especial com você hoje, meu irmão. Bem-vindo! Fala, querido, graça e paz. Olha, prazer estar aqui com você. Rapaz, eu estou muito feliz. Essa live, para mim, assim, ela é muito especial porque existe, além de uma conexão espiritual, existem jesuicidências, né? Porque você é pastor em Campo Grande, eu sou pastor em Campo Grande e olha, graças a Deus, a gente não briga, não. Não, o nome já diz, né? O campo é grande, então isso aí. Tem lugar para muita gente. É mesmo assim. E glória a Deus por isso. Pastor Calxande, tem outra coincidência também que eu estava pensando, né? Eu gosto muito de usar barba. E eu sei que você também, rapaz, você até me... Eu disse, rapaz, pastor Calxande tá com a barba, parece aquela barba de Arão, mas, né, coincidentemente também, fez a limpeza geral aí também, né, Varão? Na realidade, o ofício exigiu, né? Com essa pandemia aí, a gente acaba lidando com algumas pessoas. Sim. E aí a máscara não ficava bem em cima da barba. E agora eu tô aí. O pessoal tá bom, que ganharam um pastor novo, eles estavam meio enjoados do pastor velho. Duas igrejas, pelo menos, estão celebrando isso aí. Pastor Calxande, dê sua saudação inicial aí, manda bênção aí pro povo, que eu tenho um bocado de pergunta aqui para ti hoje, viu? Oh, meu Deus, amém. Graça e paz, querido, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o pastor Cláudio Alexandre, do Rio de Janeiro, mas na realidade todo mundo me chama de Calxande, pelo apelido. E eu sou pastor da Igreja Verbo da Vida em Campo Grande, no Rio de Janeiro. É um bairro do Rio de Janeiro e nós temos aqui um trabalho já muito, muito legal, muito bacana, com muita gente boa. Deus me cercou de pessoas excelentes à minha volta. E é uma alegria poder estar falando com o Cristiano. O Cristiano é uma referência para mim de comunicador. Eu sou novato nesse negócio aqui, mas ele é uma referência de comunicador, deu aula para a gente na escola de ministros. Então eu estou aqui para servir e espero que eu possa atender as expectativas dele e as de vocês. É uma alegria poder estar falando com tanta gente ilustre. Estou vendo um monte de gente entrando aqui e fico feliz com o carinho de cada um. Amém? É de Deus, é de Deus. Meu amado, já partindo nessa questão da barba, o nosso tema hoje é modernidade e a igreja. Pois é. Né? Pois é. Eu sei, assim, que é um tema que, pelo amor de Deus, pastor, como é que é isso aí? Como é que a gente vai abordar?
Mas eu estava pensando, até mesmo nesse contexto da barba, né? Pastor Calxande, o estilo, né, físico, usar uma barba, uma roupa, essa coisa da moda em si, como é que a gente pode administrar isso no contexto eclesiástico, no contexto da igreja? Vamos começando com tudo logo. Eu sabia que você ia entrar por essa vibe, mas tudo bem. Então, querido, na realidade, assim, vou só dar algum histórico meu para você entender melhor as respostas, né? Formar um Eu laço. sou pastor, eu estou no pastoreio há 8 anos, trabalhei 30 anos com moda, né? Eu fui lojista do ramo de moda, eu tive uma pequena rede de lojas, onde a gente trabalhou com moda há muito tempo, e eu tinha muito acesso a toda essa informação da moda. Além disso, eu sou formado em publicidade e propaganda, formado já há 30 anos, né? Não trabalhei diretamente como publicitário, mas mesmo assim, no ramo do comércio onde eu trabalhei, a gente lidava muito com essa questão de imagem. Então, juntando os dois aspectos, tanto a parte da comunicação social quanto a parte da moda, a gente vai perceber que a forma como a gente se veste, a forma como a gente corta o cabelo, a forma como a gente usa ou não usa barba, tudo isso, na realidade, é um aspecto de comunicação. Se ilude a pessoa que pensa que não está nem aí para a opinião dos outros. Na verdade, isso não existe. Porque quando você diz que não está aí, nem está nem aí para a opinião dos outros, significa que você quer causar uma impressão e espera que as pessoas entendam isso. Então, dizer eu não estou nem aí significa dizendo eu estou aí, mas eu quero que você pense que eu não estou. Porque a gente se comunica o tempo todo. Então, quando a gente está na vida eclesiástica, é óbvio que a gente vai optar por uma vertente. Cada um tem um propósito, cada um tem um chamado. Deus entrega um povo, né? A cada pastor. Ninguém é pastor de todo mundo, né? Nós somos pastores de um povo. E quando nós somos pastores de um povo, a gente vai se comunicar com aquele povo. E a gente vai dizer, através da maneira que a gente se veste, a maneira que a gente se comporta, a maneira que a gente fala, a gente vai adequar isso ao povo que a gente espera atender. Então, por exemplo, no meu caso, eu herdei, porque eu assumi uma igreja que já existia, e essa igreja, ela era uma igreja que já existia há algum tempo, então tinham pessoas mais velhas, mas ela também era uma igreja que era pastoreada antes por um pastor jovem, né? Bem mais jovem que eu, que no caso é o Marcos Honório Júnior, que é o nosso senhor excelentíssimo coordenador doutrinário, né? E isso, quando eu assumi, eu herdei uma igreja que tinha toda a família reunida. Ela tinha criança, ela tinha jovens, ela tinha adultos e tinha anciãos. E eu precisava me comunicar com todos eles. Eu não podia me comunicar, por exemplo, eu não podia ser um pastor modernão demais que só falasse com jovens. Então, dentro disso, é óbvio que tem a minha personalidade, tem o meu histórico, né? Porque eu vim do ramo de moda, e quem trabalha com moda tem características. Uma delas é não ser tão escravo da moda. A gente acaba optando pelo branco, preto e jeans, porque a gente cansa das variedades. E tem a questão do que eu quero comunicar. Então, óbvio que quando eu deixei uma barba crescer, que eu quis cortar, fazer uma barba no modelo que os jovens estavam usando, eu quis passar assim, uma imagem mais moderna, uma imagem que não agredisse os anciãos, mas que também pudesse atender os jovens. Então, assim, isso não é calculado, não é premeditado, mas é uma maneira que, no fundo, você, quando escolhe uma roupa, você sabe o que você quer dizer, mesmo que você pense que não sabe. Olha, né? Muito forte, muito forte. Eu vou fazer uma observação só sobre esse sentido. Eu costumava dizer isso quando eu trabalhava no mercado de moda, que as pessoas às vezes falam que isso não importa, não interessa. Mas eu costumava dizer para as mulheres, né, que a roupa que você vai no primeiro encontro com o rapaz
é diferente da roupa que você escolhe para se apresentar para a sogra. Provavelmente o primeiro vestido é mais justo. Então a gente sabe que a gente tem que dizer alguma coisa. Tá uma figura, rapaz. Mas e aí? Manda mais. Então, pastor, essa questão dessa escolha, ela deve ser pensada num contexto cristão, num contexto eclesiástico, né? Sim. E eu me lembro desse contexto de barba, por exemplo. Eu tenho uma tia, né, que ela tem... Ela já começa a rir. O povo assistindo a live pra gente falar de barba, né? Mas tudo bem. E ela diz assim, mas meu filho, tira essa barba. Todos acima de 50 anos pedem para tirar a barba. E aí vem... Eu sei que ela tem um contexto religioso muito forte também, né? Mas tem algum elemento a mais sobre isso em relação a essas gerações? Porque barba a gente vê lá no Novo Testamento, os discípulos de barba, né? Como é que é essa tua visão em relação a isso? Então, eu gosto, eu não sou o pesquisador mais profundo, das revelações mais profundas, mas a gente vai ter o aspecto cultural da barba, né? O que a barba representa para cada geração, o que a barba representa para cada cultura, né? Eu gosto muito do exemplo de José, porque José vem de uma cultura a cultura do judeu, né? Seria a cultura do povo hebreu. A barba para eles representa tem o seu peso cultural. E já para o egípcio, até onde eu entenda, e talvez eu não esteja com todos os dados, a barba era falta de higiene. Então, eu lembro que quando o faraó manda chamar José, a única coisa que ele faz, que a Bíblia escreve, é tirar a barba. Então, o que eu entendo aí? Quando a gente tem barba, cabelo, roupa, tudo isso, a gente tem que pensar se aquilo está adequado ao lugar onde a gente quer ir, ao lugar onde a gente quer ser aceito, ao povo que a gente quer falar. Né? Eu estou vendo aqui o pessoal falando, eu sou a favor da barba. Esse não é o tema da live, a gente vai sair desse assunto agora. Já. Amém? É só porque essa é a última notícia. Mas, na realidade, José ali, ele dá uma lição pra gente, né? Ele estava preso, óbvio que a barba também representava o tempo que ele estava preso, que não poderia se cuidar, e ele precisava estar bem aparentado. Mas alguns estudiosos falam sobre essa questão de que para ele se apresentar ao faraó, ele não poderia se apresentar com barba. Então eu entendo que a barba, para uma geração que tem a minha idade para cima, eu tenho 51 anos, todas as pessoas que me conhecem dessa idade para cima detestavam a minha barba e comemoraram agora quando eu tirei. Porém, os jovens, 18, 20 e pouco, 30 e pouco, eles eram assim, adoravam a minha barba, porque para eles a barba, eles querem ter e não tem, às vezes, ainda tanta barba. Então, tem o aspecto cultural, tem o aspecto da idade e tem o aspecto do momento. Hoje eu estou no momento que eu preciso usar uma máscara e eu não vou deixar de me preservar e preservar as outras pessoas por causa da vaidade da barba. Então, tirei a barba, minha esposa ainda está se acostumando, ela não está aqui, ela aqui, ó, dizendo, com barba. Acabou de falar aqui. Mas uma galera achou que eu fiquei mais novo, outros não é. E aí, amigo, se virou notícia, tá bom, né? Já tá. Mas agora, vamos levar a sério essa live. Pastor, a gente está vivendo um momento que é bem perceptível que todo mundo tem que se reinventar, né? Como igreja, como povo de Deus, como... Eu queria que sabesse, na sua perspectiva, dentro desse contexto da igreja atual, o que é que muda na igreja no aspecto de comunicação, de vivência, do modo, né, de ser cristão? Muda alguma coisa? Como é que é o seu panorama da igreja antes quarentena, né, antes pandemia, vamos colocar assim, durante e depois? Qual a sua perspectiva? Então, aí você abriu um leque enorme. Quantas horas tem essa live? Então, vamos lá. Eu vou colocar alguns pontos para você e aí eu quero que você realmente dê alguns descontos. Tá. O primeiro dele, a minha formação
a minha formação é de comunicação. Eu fiz comunicação social, tem um tempo, né? Muita coisa mudou de lá para cá, mas o meu desejo sempre foi de me comunicar. No caso, eu fiz publicidade, porque a minha comunicação, essa que eu estou fazendo agora, ela para mim é uma novidade, é algo que eu estou rompendo uma barreira. Mas a forma de escrever, de desenhar, de colocar em forma de arte o pensamento, isso sempre teve na minha vida. Eu gosto da comunicação e acho importante. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que, naturalmente, alguém que deseja ministrar, subir num púlpito, tem esse desejo, ele é, naturalmente, um comunicador. Ele é alguém que deseja que o pensamento dele, ou o pensamento que ele representa, seja transmitido. Então, não há como fugir de uma vida ministerial sem gostar de comunicação. Não tem como. Uma pessoa que não gosta de se comunicar, óbvio que, de acordo com a personalidade, tem pessoas que vão ser, no relacionamento pessoal, um a um, ela vai ter mais dificuldade. Eu conheço pessoas que no púlpito são extremamente extrovertidas e quando saem do púlpito são fechadas e vice-versa. Mas a comunicação faz parte do ministério. Se eu quero pregar, se eu quero ministrar, eu quero que alguém receba uma comunicação de uma ideia que eu tenho ou que eu represento. Esse é um ponto. Curiosamente, eu tenho um aspecto na minha vida que, desde que eu entrei comecei como pastor, desde do primeiro ano de pastoria em diante, quando chega mais ou menos o mês de outubro, de final de setembro para outubro, novembro, eu começo a perguntar ao Senhor, de forma específica, o que Ele quer para o outro ano. Eita, então, quem é da igreja de Campo Grande sabe que é uma igreja de publicitária, então tem 2014 foi o ano de tal coisa, 2015 é o ano de tal coisa. Eu não tenho essa pretensão de determinar o ano do mundo, mas o ano da igreja local. Congregação. Muito bom. Isso. E todo ano a gente recebe isso com muita clareza. Né? Teve um ano que foi o ano do ajuste, que quem esteve lá na igreja sabe que quem viveu verá. Né? A gente apertou uns parafusos e nem todos permaneceram. Depois a gente teve um ano de avanço, a gente teve um ano de firmar estacas, a gente teve um ano de decolagem. A gente sempre trabalhou dentro de uma direção que o Deus dava para a igreja local. Quando chegou em 2018, em outubro de 2018, eu comecei a perguntar ao Senhor sobre o ano de 2019. E, curiosamente, a palavra que eu recebi para 2019, a gente estava saindo da escola de ministro. Você deu aula aqui em 2018. Sim, com muita honra. A gente estava formando só na igreja local. Foram 208 alunos, alguma coisa parecida. Sendo que da igreja local eram 50 e poucos alunos, só da igreja local. E desses 50 e poucos alunos, 30 e poucos eram liderança. Todos os líderes da igreja fizeram escola de ministro com seus casais. Então, qual era o pensamento natural? Bom, quando virar o ano, estou com 30 e poucos ministros formados, o negócio é para sair correndo. E o Senhor colocou um freio em mim e falou, não é um ano disso, é um ano de consolidar. Depois eu fui entender que é assim mesmo, né? Você avança, consolida. E ele falou, era um ano de consolidação e comunicação. Então, eu recebi essa palavra, passei para a igreja. De uma certa forma, no meio do caminho, a palavra consolidação gritou mais do que comunicação. Ficou mais. Mas nós tomamos algumas iniciativas. A resposta é um pouquinho longa, mas vai chegar lá. Fica calmo. Flua, meu irmão. Nós tomamos nós tomamos uma iniciativa muito especial, que foi abrir uma conta poupança específica para o departamento de comunicação, onde todo mês nós passamos a depositar um valor X. Sim. E esse valor era reservado apenas para compras de comunicação. E a gente trocou a máquina fotográfica, alguma coisa. Quando chegou em junho ou julho, eu fiz alguma viagem, eu estive em Florianópolis, vi lá o trabalho do Andrezinho, fantástico. Maravilhoso. Dessa parte de comunicação. Perguntei a ele me indicou o contato da pessoa responsável.
Muito E bom. a gente fez contato com essa pessoa no ministério e ele disse para ele dar uma listagem para a gente de compra. Uhum. E a gente ficou com essa poupança e aguardando essa listagem. Foi o ano 2019, foi um ano de muita coisa, né? Aquela questão do Remy Angola, muitas coisas que o Muito. Ministério ficou muito ocupado e isso Ação ficou mesmo. meio guardado. Quando chegou agora no iniciozinho da quarentena, eu entrei em contato com essa pessoa que estava nos ajudando e falei, olha, eu preciso dessa listagem, porque Muito agora bom. a gente vai, é uma emergência. E ele já Muito bom. estava com a listagem, em uma hora eu recebi essa listagem, com o orçamento, com tudo pronto. E o que que acontecia? Não, são equipamentos caros, né? Sim. Só que a gente não foi pego de surpresa, porque a gente tinha conta poupança. Aleluia. Então, o dinheiro estava todo separado, a listagem chegou, Que a gente benção. adquiriu esse equipamento. Mas por que que eu estou dizendo isso para você? Nesse mesmo ano de 2018, o Perilo teve aqui também na escola de ministros, e eu tive uma conversa com o Perilo, e a gente falando sobre a importância do departamento de comunicação nas igrejas. Muito bom. E eu soltei uma frase para ele, que acabou ficando um pouco registrado, acho que para ele também e para mim, onde eu disse o seguinte, Perilo, eu tenho uma instrução por dentro de que os pastores que não entenderem a importância do departamento de comunicação nas suas igrejas, eles não vão conseguir virar essa estação. Foi a minha palavra para Perilo, eu até incluí a igreja de criança também nisso. Eu falei, olha, quem não entender igreja de criança e não entender a importância do departamento de comunicação nas igrejas, não vai conseguir virar essa estação, esse ciclo. Esse sim. E eu ainda virei para ele e falei, eu creio que os departamentos de comunicação serão os maiores departamentos das igrejas agora. Meu Deus. Porque o evangelismo vai depender de comunicação. Ensino vai depender de comunicação. A gente sabe que o ensino à distância ele é inevitável, vai chegar em algum momento. E eu soltei isso para Perilo, ele ficou um pouco surpreso, porque na realidade alguns pastores têm resistência a isso, e eu Sim. entendo. Eu creio que, nesse sentido, a minha cabeça é um pouco mais voltada para isso, por eu ter vindo Aberto, né? de comunicação. Mas alguns pastores entendem que isso é como trazer para a igreja ferramentas seculares, né? Uhum. E eu creio que a gente não tem mais como pensar assim, porque glória a Deus pelo evangelismo do panfleto. Isso. Mas o evangelismo do panfleto, você vai alcançar o quê? 30 pessoas, 40 num dia? E enquanto isso, as pessoas que são influências digitais hoje, os influenciadores digitais, eles falam com milhões de pessoas. Então é uma guerra injusta você querer pregar o evangelho no panfleto e competir com o YouTube que o seu filho assiste o dia inteiro e compartilha com 300 pessoas. Então, eu creio que a comunicação, hoje, ela é algo que, se o pastor não atentar para esse departamento, e aí nisso está embutido, se ele não atentar para o corpo jovem da igreja dele, porque a comunicação, tá ligado direto, inevitavelmente, ela é feita por jovens, que são rápidos, que são dinâmicos, que estão, né, enquanto a gente está aprendendo a ligar alguma coisa no celular, eles já fizeram 300 outras. É verdade. Então, esse é o ponto que eu pensei até lá. E agora eu vou à sua resposta. A pandemia, ela veio... Deixa eu só lhe interromper, porque eu ainda preciso tocar num ponto aqui bem interessante, que eu sei que você faz aí. Você até, assim, está sendo... Não vou dizer pioneiro, porque a gente já sabe que tem muitos lugares que desenvolvem isso, mas... Conversando com você um dia, eu fiquei sabendo de uma implementação que você fez na igreja que te ajudou muito agora, nesse período, que é do discipulado virtual, né? Isso, Rapaz, isso. que espetáculo! Tem tudo a ver com comunicação, por isso que eu quis segurar ainda nessa Tem, primeira... não, mas ele tá dentro da resposta, na realidade, da pandemia. Então, quando chegou a pandemia, eu acho que a pandemia serviu para uma coisa, assim. Graças a Deus, talvez o meu canal para receber essa instrução do Espírito Santo específica tenha sido mais fácil, porque eu tinha elementos para o Espírito Santo trazer em relação à comunicação.
O Sim. que, por exemplo, para um pastor que é músico, ele, né, eu posso citar isso porque eu tenho muita honra. Eu Isso. creio que Manassés e Eliezer sejam as nossas referências musicais, porque Isso. eles receberam inspiração de Deus justamente porque eles são pessoas ligadas à música. Isso. Talvez se Deus quisesse me dar uma inspiração musical, eu não ia saber ler a partitura, então não ia resolver. Então eu creio que Deus tem que dar para eles. Mas quando, nesse processo, o Deus foi tão cuidadoso com a gente, na igreja de Campo Grande, que além dessa poupança para compra de equipamento de comunicação, a gente não usou nenhum recurso da igreja de outro lado para comprar equipamento. Todo o Uhum. recurso foi dentro das áreas Do que estava destinadas a separado. esse, e mais uma oferta que a gente teve do Departamento dos Homens para a comunicação também. Mas fora, a gente não usou, não pegou da obra, não pegou de lugar nenhum para lá, porque estava separado para isso. Esse foi um cuidado de Deus maravilhoso para a gente. Muito bom. Mas, além disso, dentro da nossa igreja local, uma pessoa foi inspirada por Deus para um trabalho da vida dela de um curso à distância, uma plataforma de curso à distância. Essa pessoa, ela tem essa plataforma na profissão dela secular. Ela trabalha com essa área e tem essa parte. E um dia, em janeiro, ela virou para mim, como o Rema ia chegar em Campo Grande, e ela virou e falou, olha, eu tenho uma plataforma que eu queria apresentar para o ministério, ou para as igrejas, ou para você, não era nada específico. Uma ideia que ele trouxe, uma inspiração. Sim. E essa plataforma, ela é para aula à distância, com controle de frequência, com 2 telas, fica uma tela com o professor, outra com o slide, etc. E eu queria fazer uns testes. Vocês me permitem filmar as aulas demonstrativas do Rema, para que a gente depois possa enviar isso para o Ministério, para ver se era alguma coisa legal, para ser utilizado em algum lugar. Sem compromisso, sem obrigatoriedade, uma inspiração. E ele filmou, ele montou o equipamento para filmar as aulas demonstrativas. Filmou as aulas demonstrativas, teve algumas coisas para ajustar. Aí ele pediu, eu posso filmar do Rema, a primeira aula, né, que é aberta, para que eu veja, para a gente fazer um teste interno, não vai para ninguém? Eu falei, pode sim. Ele montou todo o equipamento. Pois bem, chegou a quarentena. Quando a quarentena chegou... Já na primeira aula, né? Não, então, a quarentena estava no primeiro módulo. Quando a quarentena chegou, todos os Remas próximos a gente, de alguma maneira, eles cancelaram a última aula, porque não tinha, estava naquela dúvida se pode ou não pode ir. Uhum. Porém, o nosso equipamento estava todo montado. A nossa aula, a primeira aula do primeiro dia de quarentena, a gente estava tendo aula com a professora Kézia Galo, que tem desenvoltura de câmera, etc. Minha amiga, ali desenrolada, nasceu para brilhar, né? Se ela estiver me ouvindo agora, ela vai puxar minha orelha, mas nasceu para brilhar, nasceu para sucesso. Isso. E o que aconteceu? A gente não interrompeu nem um dia de aula, porque a penúltima aula, que foi o dia da quarentena, a gente já estava com o equipamento montado e todos os alunos puderam assistir às aulas da sua casa sem precisar ir para uma rede aberta, porque esse só pode entrar cadastrado, não teve perigo, por exemplo, de ir para o YouTube e vazar. Sim. Ficou exclusivo, é um cadastro por e-mail. Isso, específico, as pessoas assistiram a aula ao vivo, fizeram pergunta. No intervalo elas fizeram pergunta, receberam oração. A Kézia foi surpreendente, o trabalho do rapaz foi surpreendente. E a gente teve os 2 últimos dias de aula, até que o Ministério se organizasse para nos dar aula online. A gente não perdeu esses 2 dias. E quando eu vi o quanto aquilo ali era maravilhoso, a gente acabou falando, bom, então o discipulado das casas, que também é muito pessoal, que não é para ir para o YouTube, ele também pode ser dessa maneira, só com cadastro. E aí a gente começou o discipulado nas casas dessa maneira. Toda terça-feira à noite, quando era o discipulado nas casas, a gente tem nesse canal fechado, só para a membresia da igreja, a gente tem o discipulado. Aí fizemos a oração de mulheres também, porque a oração de mulheres ela é muito específica, as pessoas entregam seus pedidos de oração, não é para ir para o YouTube. Fizemos lá também. Aí descobrimos que a gente podia fazer o curso de novos membros, que também não é aberto, é específico. Sim. Aí descobrimos que podemos fazer o curso de primeiros passos.
E Meu Deus, agora, em que nome de Jesus, ferramenta, hein, meu irmão? isso. Em nome de Jesus, agora a gente vai fazer um módulo do Centro de Cura, onde só pessoas inscritas vão Muito assistir, bom. e a gente vai ter uma pessoa, para cada paciente, né, que a gente chama, a Sim. gente vai ter um ministro que no celular vai estar tirando dúvida, orando por ele, fazendo atendimento. Então vai ser algo na internet, mas fechado somente para quem está cadastrado, para quem vai poder ser acompanhado. E eu penso, Meu quem amigo. poderia fazer isso? Meu Eu Deus acho que do só céu. Deus, né? Só Só Deus Deus, poderia meu fazer irmão. isso. E aí, voltando à sua Rapaz, resposta para a gente fechar e o povo não achar que a gente não você está tá na crista fechando. da onda. Então, Só na assim, ó. realidade, Glória a Deus. então, fechando a sua pergunta, eu creio que a pandemia, do ponto de vista das igrejas, também não estou Sim. falando de tudo. A pandemia, ela é, na realidade, uma peneira. É aquele momento onde a igreja sempre vai passar por momentos assim, onde a gente vai ganhar aquele solavancozinho na peneira, porque a peneira ela tem que ganhar um tapinha, né? Quando está tudo É. acomodado, Dá uma porque mexidinha aqui. quando o que está na peneira está acomodado, começa a misturar, né? O que é areia fina, o que é pedra, o que é precioso, o que não é. E aí, às vezes, a Muito gente tem bom. que ganhar um tapinha para que essa mexida separe, né, o que é realmente de Meu Deus. valor, o que é só areia fina. E aí eu creio que a pandemia uma peneirada Na tapinha na para peneira. gente, para a igreja entender que ela não pode ficar fora do meio de comunicação, e eu acho que aí eu respondi. Meu amigo. Agora, me diga uma coisa. Nisso tudo, né? Então tá muito claro que depois dessa pandemia, a nossa visão precisa estar mais aperfeiçoada nos aspectos de comunicação para a obra de Deus, para os contextos eclesiásticos. Agora, no que isso também pode ser prejudicial na sua observação? Você compartilhou muitas vantagens, mas você consegue identificar algum perigo nisso aí? Então, em relação ao que a pandemia pode causar para a igreja. Porque o que eu percebi, e obviamente você colocou que foi muito aplicado, bem aplicado, é que esse processo, né, da pandemia trouxe como um benefício esse despertamento, né, esse empurra mesmo para muita gente se despertar para a parte de comunicação, para usar Isso. ferramentas, né? E isso é uma virtude muito boa, né, para a igreja. A gente não deve deixar isso passar. A gente deve usar mesmo, porque a comunicação está aí, as redes sociais estão aí, as ferramentas tecnológicas estão aí, e é para a gente usar para o reino. Mas nesse pós-pandemia, toda essa vivência tecnológica, vamos dizer assim, você percebe alguma coisa que seja prejudicial, que a gente possa ter atenção e sair dela também, desse período de quarentena, com atenção maior também, nesse contexto? Então, o que eu considero em relação a isso? É aquilo que eu comecei falando lá no início. Eu creio que nessa situação, nós somos uma igreja de porte médio, nós não somos uma igreja grande ainda. Ainda, isso mesmo. E então, assim, a gente teve recursos, aquilo que eu falei, eu creio, por eu ser um pouco ligado à área, eu tive facilidade de receber essa instrução, tal. Deus não falou só comigo, né? Óbvio que, de alguma maneira, os outros pastores receberam algumas inspirações. Isso. Porém, talvez isso para mim tenha sido um pouco mais fácil de interpretar, como em outra área eu posso não conseguir pegar tão rápido. Mas o que eu creio é que o aspecto da pandemia, para alguém que não tenha nenhum conhecimento nessa área, apoio nessa área, ela é um desafio muito grande. Você entrar, de repente, num canal de YouTube, aprender a gravar. Eu aqui em casa brinco, né? A Marcela, minha esposa, parece que nasceu para as câmeras. Ela fica muito tranquila. O meu caso, não. O meu caso foi ela não nasceu, ela estreou. E aí, no meu caso, não. No meu caso, é algo que a gente tem conquistado, né? Os outros pastores estão comigo, a gente tem conquistado.
mas com muito apoio, muita ajuda, muitas pessoas ajudando. A galera lá na igreja pegou firme. Por quê? Porque já havia um departamento de comunicação. A Anais é um núcleo de comunicação com quase 30 departamentos dentro dele. Fotografia, filmagem, edição, redação. Que para um pastor que tem um pouco de conhecimento disso secular, é muito fácil, né, de entender. Mas eu creio que seja um desafio para quem de repente não conhecia nada. Que para mim, por exemplo, se viesse uma mudança musical, seria muito difícil. Eu não entendo nada de música, só sei que a música é boa ou ruim, mas eu não entendo. Então, eu creio que a questão da pandemia seja esse momento de como fazer se eu não conheço essas ferramentas. Então, eu creio que seja ruim. Agora, do aspecto geral, é óbvio que é uma crise para todo mundo. Sim. E eu vou falar uma coisa muito pessoal para você, muito particular. Não é doutrina, sim, não é um pensamento filosófico, não é uma previsão profética, nada disso. É só um pensamento pessoal. Uma perspectiva. Eu creio que as crises são as grandes oportunidades da igreja. Porque, na realidade, por que eu me converti numa crise? Eu não me converti quando a minha vida estava tudo bem. Eu me converti numa crise. Foi, né, num momento especial da minha vida. Eu sempre fui uma pessoa relativamente equilibrada, sensata, etc. Mas quando veio uma crise na minha vida, eu entendi que eu tinha que buscar Deus. Olha. Então, eu penso o seguinte, a gente está numa pandemia. A pandemia, ela nos obrigou a reavaliar vários aspectos. Primeiro deles, a gente tem a questão financeira, que a gente tem que considerar que é bem sério. A gente tem a questão do que a gente crê de verdade, porque se as pessoas encontraram a pandemia e elas ainda estão na dúvida se Deus quer curar ou não, ela está vivendo um momento muito mais aflito do que a gente, certo? Que crê que a vontade de Deus é cura e que isso não tem nada a ver com ele. Ela vai envolver os relacionamentos pessoais, porque se a sua casa não estava organizada, se o seu relacionamento familiar não estava, você agora foi para o Big Brother da sua casa e você tem que conviver com as pessoas dia a dia. Não é tão simples. Sim. Você vai ter que se resolver com você mesmo. Quanto você suporta estar isolado, sozinho, longe de tudo que... Então, a gente entende que ela vai mexer com muitas coisas. E ela vai fazer a gente se reavaliar. E se a gente vai se reavaliar, se a gente se der o trabalho de se reavaliar, não tem escapatória. A gente vai descobrir que a gente precisa de Deus. Então, eu creio que, dependendo do comportamento que a igreja vai tomar nesse ponto, e é muito pessoal isso, não diga isso como uma frase de previsão. Eu creio que a maneira como a igreja se comportou nisso, nós vamos abrir as portas tendo que receber mais pessoas do que a gente tinha. Glória a Deus. Eu também tenho esse pensamento. E agora eu vou falar, aí eu vou agora para a vertente profética. Eita, meu pai! Aleluia, arrepia, Jesus. Segura o mano. Manda que eu quero segurar. Então, na realidade, desses anos todos que eu perguntei a Deus o que seria para o outro ano, esse foi o primeiro ano que a resposta de Deus ela não foi para nós, para a igreja local de Campo Grande, tão específica quanto os outros anos. Porque, por exemplo, você tem um ano onde diz que é anos de consolidação e comunicação, não tem dúvida. É muito, a gente sabe o que tem que fazer. Só que esse ano, a palavra que nós recebemos foi exclusivamente essa. É o ano do grande novo. Meu Deus. Só. Agora me diz uma coisa. Tô arrepiado, meu irmão, literalmente. Essa é a nossa campanha desse ano. O ano de 2020, se você entrar em qualquer publicação da nossa igreja, você vai ver lá desde de novembro ou dezembro. Ano do grande novo. Só que quando eu comecei a dar essa palavra para a igreja começou grande novo, começou a vibrar. No dia 29 de dezembro, que foi o último culto do ano,
No domingo. eu recebi uma inspiração durante a ministração, isso está gravado no YouTube, que eu dizia, queridos, Deus não disse para mim se o grande novo é bom ou ruim. Eu só sei que é grande porque é algo que a gente nunca viu. E que é novo porque é algo que nós nunca experimentamos. Meu Então, Deus. esse grande novo, e não veio mais nada. Não dizia Meu mais amigo. nada. E a gente só entrou no ano com isso, o ano do grande novo, o ano do grande novo. Quando começou as pessoas no final do ano a falar do 2020, dupla honra, etc., eu confesso que eu fiquei um pouco inquieto, porque não tinha dentro de mim uma coisa tão boa assim, a princípio. Porém, antes que você fique aí só com a parte ruim. Porém, o Senhor me falou uma outra frase que foi a frase que eu dei para a igreja. Que se havia um grande novo, aí ele me comparou com as uvas da terra prometida, que elas eram um cacho de uva, né? Meu Foi Deus. preciso 2 homens para carregar de tão grande. E eu falei, queridos, se o cacho de uva é grande, quem plantou é grande também. Quem planta cachos de uvas grandes são gigantes. Então, se a gente está aguardando o grande novo, nós temos que saber que os desafios que vão vir serão grandes e novos. E essa foi a minha palavra de dia 29 de dezembro. Ela está num culto gravado, num culto que eu chamo de Grande Novo no YouTube, se alguém quiser ver. Glória a Deus. E aí, a partir dali, virou, a gente fez o culto da virada e entrou janeiro. De janeiro em diante, quase todos os ministros da igreja local que ministraram sobre batismo do Espírito Santo. Um em sequência do outro, dizendo da importância do relacionamento para o Espírito, para o que estava para vir. Falando sobre esse relacionamento para o que estava para vir, para a gente se preparar para o grande novo. Então, ele não falava de outras coisas a não ser esse relacionamento com o Espírito. Quem estava lá e pegou, entendeu. Então, nesse momento de aflição, se está com relacionamento afiado, está tendo inspiração, está tendo ideia, está recebendo direção, a igreja local de Campo Grande não foi pega de surpresa. Glória a Deus. Então, aí você está falando, pastor, você está falando isso por quê? Porque é um mérito seu? Não. Cada igreja tem a sua direção. É verdade. Mas foi a maneira que Deus tratou com a gente. Então, assim, a gente está percebendo que a gente até começar a pandemia, a gente tinha 1.000 pessoas inscritos no nosso canal do YouTube. Hoje são 2.320 pessoas. A gente já está no YouTube há mais de 2 anos. E levou 2 anos. Em um mês, não. No último culto gravado ao vivo, a gente completou 1.000. E no primeiro culto de online, a gente pulou quase para 1.800. Ah, meu Deus. Então, a gente criou um canal infantil, que hoje a gente tem programação infantil gravada, a gente tem aula infantil, a gente está com a plataforma, a gente conseguiram fazer o pastor gravar um programa diário para todo dia de manhã falar com a membresia. Então, tem muita coisa acontecendo. Então, eu creio que é uma tempestade? A gente está no barco? Está. Jesus está no barco? Graças a Deus. Então a gente vai chegar do outro lado. E vai chegar bonito. Vai chegar melhor. Em nome de Jesus. Eu creio que vai chegar melhor. Então não tem muita coisa assim. Eu creio que se a igreja estiver ligada e atenta, essa é uma oportunidade de crescimento, de avanço do evangelho fora de série. Eu acho que a gente tem as respostas que o mundo anseia. Eu acho maravilhoso, porque a dinâmica do Espírito, ela é poderosa. Aqui na nossa igreja, aqui em Campo Grande, aqui em Recife, Campo é grande. O Campo é grande. Eu comecei falando de algumas coincidências que nós temos, eu e vossa pessoa, né, em relação a Campo Grande, e Campo Grande aí também, gostar de Uzababa também. Eu também, há muitos anos, no mês de outubro, a igreja aqui em Campo Grande sabe que eu separo como um mês de consagração para os propósitos do ano vindouro. Legal. Eita, mano! Eita, agora! E ano passado, outubro do ano passado, eu nunca tinha feito desta forma, mas eu tive uma inclinação muito forte de convocar toda a igreja
para 21 dias de jejum. Uau! E foi uma experiência impressionante, impactante. As ovelhas, os irmãos dizendo, pastor, nunca tinha irmãos que tinham dito assim, pastor, nunca fiz um jejum na minha vida, me ensine como eu faço. Ó, vou Né? mostrar para você como Deus é. Olha aqui, vê se você consegue ler aí. O tema aqui do estudo. Suba mais um pouquinho. Eita, meu Deus, compreendendo o jejum. Excelente, Luciano Subirá. Tô com ele na mão. Que coisa tremenda. Isso é Espírito também, olha aí. E aí eu convoquei a igreja para 21 dias de jejum. Durante o tempo que eu estava em jejum, uma palavra saltou no meu coração e ela se tornou a base para esse ano, que foi santidade e glória. Uau! Então, eu comecei a mostrar para a igreja que a necessidade de uma vida santa, de viver essa vida em santificação plena em Deus, iria trazer a manifestação da glória de Deus em todas as áreas da nossa vida. Quando essa palavra veio para mim, na sequência veio uma palavra que nós iríamos nos voltar para as casas esse ano. E antes que houvesse pandemia, antes que qualquer coisa fosse dita sobre, inclusive, fechar a igreja, aliás, paralisar as operações presenciais, eu paralisei, na verdade, eu transferi alguns cultos que nós tínhamos nos sábados. E eu disse, irmãos, o nosso foco esse ano será trabalhar as casas. Deus está falando comigo que a balança precisa ficar equilibrada. Nós estamos muito focados na igreja templo, mas não estamos trabalhando tão fortemente nas casas. E Deus está me dizendo que esse é o ano que a gente precisa trabalhar fortemente nas casas, para equilibrar essa balança. A gente teve uma instrução bem próxima aqui, porque quando eu fiz o calendário da igreja, eu eliminei um sábado do mês do calendário de programação e chamei do sábado da família. Olha aí. Porque era um sábado que não poderia ter programação na igreja, porque os diáconos, todo mundo teria que estar em casa com a sua família. Então, muito assim, bom. eu creio também aqui, a gente tem outras igrejas aqui importantes, locais, que o pastor também teve essa direção ser um ano de menos eventos, de ser um ano mais voltado para a igreja. O próprio pastor Edmilson também, né? Isso. O pastor Edmilson também teve essa inclinação. Abração aí pro meu querido pastor Edmilson, uma benção. Desse jeito. E isso também testificou para a gente também muito bom. Combinou que não teria muitos eventos grandes, inscrição, meu Deus, que a gente queria se voltar um pouco para dentro. Então, assim, eu vejo todo o tempo que Deus, ele sinaliza, o povo dele não é pego de surpresa. Não né? É isso mesmo. Então, a gente pode entender que esse momento que a gente está vivendo, a gente pode tirar dele algum proveito e a igreja vai tirar. A gente vai sair maior, guarda isso aí. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Pastor, tem gente que há 5 anos não vinha para a igreja, mas se considerava da igreja. Dá para entender, não? Sei. Né? E dizendo para mim assim, pastor, qual é o dia do culto que vai ter agora? Porque eu estou com uma vontade de voltar para congregar, para estar presente, para estar mais perto. A gente tem tido isso testemunho. É maravilhoso demais. Maridos que não vinham e que agora estão em casa ouvindo o culto com a esposa e lembra antes da esposa do horário. Então, assim, eu creio que assim, né? Foi na crise que Deus levantou José, foi na crise que Deus levantou Daniel, foi levantado na crise, Davi foi levantado numa crise, né? Então, a crise, as aflições estão aí, mas a gente tem Jesus que venceu o mundo, então o caldo vai ter que ser bom. Em nome de Jesus. Meu amado, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa conversa, do nosso papo hoje. Né? Eu queria deixar esse tempo, nós temos alguns minutos, né? Na verdade 8 minutos. Eu queria deixar esse tempo para as suas considerações finais, para você compartilhar onde os irmãos podem lhe encontrar nas redes sociais, aleluia, né? No contexto da igreja também. E, mais uma vez, também agradecer
tua vida, tua família. Vocês são muito preciosos para mim. É sempre bom, né, ter tempo de comunhão contigo, né, com a tua casa. É bênção demais. Amém. Arrepia, arrepia. Glória a Deus. Então, queridos, na realidade, como eu falei no início, meu nome é Cláudio Alexandre, mas eu uso mesmo o apelido Calxang Chianca, e você vai me encontrar no Instagram, nas redes sociais, por Calxang mesmo, né? E a igreja é Verbo da Vida de Campo Grande, então a gente vai estar no canal no YouTube, a gente vai estar nos lugares como Verbo Campo Grande. Então não tem muito mistério para nos encontrar, não. A gente tem site dentro do site do Ministério. O que tem de comunicação a gente faz aí para mandar, que é quando a gente manda sinal de fumaça. Aleluia! Do restante, quero dizer a você que está aí, que está nos ouvindo, que nos honrou aí. Primeiro, nosso muito obrigado, porque é uma honra para nós ter você aí nos assistindo. E dizer que eu creio mesmo, continuo crendo no grande novo, continuo crendo que esse é um momento onde a igreja vai poder mostrar a sua cara, não só na parte de comunicação, mas também na questão de solidariedade, na questão da palavra que a gente carrega, na questão da vida que está em nós, que nós podemos transmitir. O que se percebe nesse momento é uma grande angústia do mundo, não pela doença, mas pela falta de Deus. Porque, na realidade, ficar em casa, ficar preso em casa, todas essas aflições, elas são sérias, eu não estou aqui desmerecendo, mas se a gente está agarrado no Senhor, a gente sabe que vai passar por elas. E eu creio que agora os holofotes do mundo vão estar em nós para ver como nós reagimos. Então, querido, se eu posso dar um conselho pelos meus cabelos brancos, é que não é momento de estar em rede social batendo boca, com doutrina, agredindo o cristão um ou outro, falando que um pensa para o outro. Queridos, é a hora que o mundo precisa reconhecer Deus em nós através da nossa unidade. A gente não vai pensar igual, a gente não vai concordar com tudo, a gente vai ter pensamentos diferentes, doutrina diferente, porém, nós temos um só propósito. Porque o que faz a unidade não é o pensamento igual. O que faz a unidade é o propósito único. Aleluia. O propósito é que tem que ser igual. Então, se temos um único propósito, essa é a hora de Deus ver, do mundo ver a unidade da igreja, e aí ela vai ver Cristo em nós. E quando ela vê Cristo em nós, ela vai querer desse Cristo. E a gente vai poder avançar naquilo que nós temos como igreja para fazer nesse mundo. Sal do mundo, sal e luz desse mundo, né? Sal da terra, luz do mundo, fazendo diferença, conservando, porque está conosco essa responsabilidade. Então, se você até hoje estava abatido, eu vou dizer para você, levanta a sua cabeça, tenha bom ânimo, porque a história já tem fim e Jesus venceu o mundo. Amém? Glória a Deus. Rapaz, que momento maravilhoso, que presente, viu? A gente recebe hoje do nosso querido pastor. Amém, querido. Uma honra. Muito obrigado pelo convite. Olha, muito obrigado mesmo. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. E quem ainda não se inscreveu no canal aí do querido Calxandre e também da igreja de Campo Grande, se inscreva. A diferença nossa é que a dele é Verbo Campo Grande e a nossa é Verbo Recife Campo Grande. RJ, né? É Verbo Campo Grande e RJ, porque tem Verbo Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Que é outra benção também. Verbo Campo Grande e RJ. E a nossa é Verbo Recife Campo Grande. Mas olha, muito bom, muito obrigado, pastor, por toda essa comunhão, por toda essa bênção. Deus continue abençoando mais e mais sua vida, sua família, seu ministério. Obrigado, viu? Joia. Obrigado a você. Glória a Deus. Eita, glórias. Meus amados, que alegria. Uma alegria muito grande mesmo poder receber um grande amigo para bater um papo agradável, um papo maravilhoso. Nesses minutos que ainda me restam, eu queria dizer para você que essa live vai estar disponível já já no YouTube, Verbo Recife Campo Grande, tá bom? E também no meu YouTube pessoal também, Cristiano Arcoverde. Aproveita, passa lá, Verbo Recife Campo Grande, se inscreve no canal e ativa aquele sininho das notificações, meu filho, para poder o quê? Para poder você ter acesso a todas as nossas publicações, tá bom? Verbo Recife Campo Grande, Cristiano Arcoverde também é o nosso canal. Você fica à vontade,
para fluir e para receber muita paz de Deus. Tem muito material bom, tem muita live boa, tem muito bate-papo agradável, tá certo? E hoje à noite, transmissão ao vivo do nosso culto de ensino, vai ser Poder de Deus a partir das 20 horas, ao vivaço, no YouTube, Verbo Recife Campo Grande. Todo mundo que participou, olha, muito obrigado, beijo para todos vocês. São tantas pessoas preciosas entrando aqui na live, mandando mensagem. Eu só tenho que agradecer. O tempo já não me permite mais. Eu vou ter que encerrar, mas olha, Deus abençoe. Obrigado por tudo, gente. Vocês são preciosos, viu? Valeu! Tchau, tchau! Paz, Senhor!